A gente fala agora sobre a novela em torno do pacote fiscal do governo Lula, que deve ser apresentado nessa semana. A gestão está fazendo ao longo dessa terça-feira para tentar definir o conjunto de medidas. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse acreditar que o governo está na reta final de elaboração do pacote. O Bruno está nos Estados Unidos, então, em vez de ele entrar aqui e dialogar comigo, na verdade, ele mandou vídeos ao longo do dia sobre esses assuntos, então eu chamo o primeiro. Pode soltar, produção. Direto de Washington, D.C., aqui com o Thomas Jefferson Memorial ao fundo, um pouco sobre esse pacote fiscal que o governo deve anunciar na quarta-feira. Eu acho que eles sentiram realmente a pressão quando o dólar teve o segundo pior fechamento da história do Plano Real. Vamos lembrar que está em circulação desde 1º de julho de 1994 até hoje, o segundo pior fechamento da história. E é justamente por conta dessas medidas fiscais irresponsáveis do governo ao longo do tempo. E aí, obviamente, com o dólar muito mais forte, o real muito mais fraco, a alta dos preços ela é inevitável e ela vem ao longo do tempo na cadeia produtiva até que chega no consumidor final. E claro, isso é altamente impopular. Então isso fez com que o governo tivesse que se juntar no final de semana, cancelar a viagem do Haddad para apresentar um possível pacote. Mas aqui está o problema, pacote de corte de gastos. O governo ele é avesso a corte de gastos. Ele não acha que precisa cortar gastos. Ele acha que o mercado é formado por pessoas maldosas que querem o mal ou do PT ou dos pobres. Isso não existe. Na verdade, o que a gente tem são milhões de investidores livres precificando um risco do alto endividamento brasileiro. E é justamente aí que mora o perigo. Na minha opinião, e o que vem sendo ventilado pela imprensa, é que o governo deverá anunciar um corte de gastos entre 30 e 50 bilhões de reais. E isso, novamente, não adianta. O que o Brasil precisa é um corte e uma reforma estrutural. Mudar a forma como o salário mínimo ele é indexado, tem que desvincular os gastos de saúde e educação às receitas, senão o Brasil vai continuar correndo atrás do rabo sempre. Então, basicamente, o governo precisaria de mudanças estruturais, atacar ali a fonte do problema, a indexação do salário mínimo, a indexação dos benefícios de prestação continuada e do Bolsa Família, que são atrelados ao salário mínimo, que por sua vez tem uma correção acima da inflação e o Brasil não cresce em produtividade há mais de 30 anos. Portanto, você aumenta os gastos públicos de acordo com a receita. Inevitavelmente, a dívida aumenta. Ou seja, você precisa estruturalmente mudar a forma como o governo gasta. E isso é altamente impopular. Se vier esse corte entre 30 e 50 bilhões de reais, você pode até ter uma correção positiva dos mercados no curtíssimo prazo, mas eu acho que todo mundo, com a desconfiança que já está, e óbvia, o que a gente já falava isso aqui há muito tempo, não adianta nada se não forem cortes estruturais e mudanças estruturais. O que vai acontecer é que você pode ter um respiro no curto prazo, mas perceber que em 2025, 2026 a dinâmica volta a ser essa crescimento da dívida frente ao PIB. E aí, obviamente, a verdade bate a porta novamente. Sem reforma estrutural, o dólar continuará ganhando valor e o real perdendo valor ao longo dos anos. Vocês estão vendo que Bruno Musa está falando diretamente de Washington, nos Estados Unidos, no calor do momento das eleições americanas. Então é claro que eu pedi para ele para gravar e enviar para a gente vídeos também sobre as perspectivas econômicas diante dos resultados, seja ele a favor de Donald Trump, seja ele a favor de Kamala Harris. Então vamos ver a análise do nosso Bruno Musa, professor, economista e empreendedor. Pode soltar. Eu acredito que tanto o Trump como a Kamala Harris possuem plataformas econômicas que são inflacionárias. Ambos defendem tarifas no comércio internacional. E isso acaba levando mais preços altos lá no fim da cadeia produtiva, ou seja, para os consumidores. Ambos gostam ou preferem um dólar mais fraco e juros mais baixos, políticas que também são inflacionárias, dado que o governo americano está com um altíssimo déficit, na casa dos 6, 7% do PIB, e uma dívida de mais de 35 trilhões de dólares. A questão é que a Kamala Harris prega aumento de impostos e o Donald Trump baixar os impostos. Só que o Trump, na minha cabeça, ele é muito mais habilidoso. E você tem, obviamente, uma linha que, se você aumenta os gastos públicos e baixa os impostos, que para mim é primordial baixar os impostos, do seu ponto de vista econômico e, claro, o lado moral também, se você continua gastando e baixa os impostos, o déficit aumenta. Se você continua gastando e sobe os impostos, você estrangula a atividade privada
e você mantém o déficit, digamos, mais ou menos no mesmo patamar que está ou continuando crescendo. Então, os dois lados têm políticas inflacionárias. Agora, no meu entender, o Donald Trump ele é muito hábil com relação a isso, ele conhece esse tipo de coisa, ele prega o empreendedorismo, afinal de contas ele é empreendedor, enquanto a Kamala Harris ela tem uma origem marxista, de intervencionismo do Estado por natureza. Então eu acredito que com o Trump o dólar se fortaleceria, pode ser que tenhamos as moedas, o Bitcoin se valorizando com ambos, um pelo Kamala Harris olhando uma proteção e com o Donald Trump que vem pregando, defendendo o Bitcoin como um todo, e portanto a gente pode ter uma alta desse mercado. Mas de qualquer maneira, o que a gente vê, o ouro já subindo há muito tempo, é justamente uma proteção, a busca por essa proteção pelo endividamento americano, que no meu entender, se olharmos a plataforma dos dois, pregam um aumento de gasto público, mas eu acredito que com o conhecimento muito mais profundo e pró-empreendedorismo que o Donald Trump tem, e a Kamala Harris não, que prega muito mais intervencionismo, a dívida tenderia a crescer muito mais com a Kamala Harris e isso prejudicaria não apenas aos Estados Unidos, mas o restante do mundo também. Não estou falando só agora, numa primeira semana, segunda semana você pode ter uma interpretação, mas no médio e no longo prazo a Kamala Harris para mim ela é muito danosa e, por que não mencionar, até perigosa para a economia americana, até porque ela tem uma posição muito mais frágil frente ao mundo complexo geopolítico que enfrentamos hoje, que tem ditadores que estão dispostos a absolutamente tudo. E o Trump ele é muito mais firme com relação a isso. Então baixar impostos e possivelmente ter algum controle dos gastos públicos é extremamente importante para uma perspectiva melhor da economia americana como um todo nos próximos anos. E por isso eu acredito que o Donald Trump teria muito mais habilidade do que a Kamala Harris para isso. Tá aí o nosso Bruno Musa fazendo papel de correspondente internacional nesse momento eleitoral nos Estados Unidos. Lembrando que ele tem o canal de YouTube dele, Bruno_Musa, e também a página de consultoria de investimentos, brunomusa.com.br/investimento. Duda Teixeira, quer comentar essa avaliação do nosso Bruno Musa sobre a perspectiva econômica, seja em relação a Donald Trump, seja em relação a Kamala Harris? A gente falou ontem, inclusive, de um lado mais radical de agenda da Kamala Harris, e isso passa pela economia, com essa visão mais marxista. Isso está sendo apontado pela campanha de Trump, agora não costuma aparecer muito na imprensa brasileira esse lado não, Duda. A Câmara deve seguir muito a linha do Joe Biden. Aliás, perguntaram para ela, né, qual que é a diferença entre um governo seu, se você for eleita, e o governo do Joe Biden. E ela não sabia responder, né? Então é muito parecido. Ela sinaliza ali com alguns programas para ajudar a classe média, mas não é uma super mudança. Muda mais se for uma vitória do Trump. O Trump tem essa questão de aumentar os impostos de importação e dificultar a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Essas duas coisas devem, primeiro, reduzir a oferta de bens nos Estados Unidos e aí gera inflação. Gera inflação, aumento de juros. Então, tem uma consequência. Esse mundo muito protecionista, hoje os dois candidatos, né, defendem o protecionismo. Não era assim há algum tempo. O Partido Republicano era um partido muito mais voltado para o comércio, para os acordos de livre comércio. E até o Partido Democrata, que tem uma origem mais sindicalista, também o Obama pedia esses acordos de livre comércio com o mundo inteiro, né? Menos com a China, mas tinha essa coisa de que a globalização era uma questão positiva. Agora, o Trump e a Câmara têm essa visão mais protecionista. E outros países como o Brasil, que exportam para os Estados Unidos, ficam assim meio preocupados, porque claramente um Estados Unidos mais protecionista pode dificultar nossas exportações aqui.